gravação, mas... Então, boa noite a todos e a todas, né? A gente está aqui, então, hoje para o nosso terceiro encontro síncrono do componente, né, de Filosofia da Educação. A gente teve, né, um primeiro encontro ali no mês de outubro, né, onde a gente discutiu o tópico 1 e eu apresentei o tópico 2 para vocês. No mês de novembro, né, a gente teve um encontro onde discutimos o tópico 3 e apresentei o tópico 4. E vamos seguir nessa mesma lógica hoje, né? Vamos discutir o tópico 5, que a gente finalizou com a entrega da atividade de segunda-feira, e vou apresentar para vocês o sexto e último tópico do semestre, terminando com a apresentação da última atividade avaliativa, tá? Como é que a gente, né, combinou ontem e acho que ficou bom, né? E vamos fazer do mesmo modo hoje. Então, eu vou apresentar os slides, a explanação que eu pensei referente ao tópico 5. Quando terminar o tópico 5, pessoal, a gente faz uma pausa para vocês fazerem contribuições, comentários do que acharam do tópico, dúvidas que ficaram, né? Então, se forem lembrando de dúvidas ao longo de quando eu estiver conversando com vocês, vão anotando que antes de passar para a discussão do tópico 6, eu abro, né, um espaço para vocês falarem. Quem quiser escrevendo no chat, pode ir escrevendo, né, também ao longo do encontro, tá? Mas depois, quando a gente terminar o tópico 5, eu acabo, né, encaminhando, abrindo para vocês fazerem perguntas, questionamentos, né, e outras pautas. E aí também, né, a ideia é que no final a gente fale, né, sobre as atividades, né, sobre a última atividade avaliativa e dúvidas que vocês possam ter em relação às notas e outras coisinhas mais, a gente conversa no finalzinho da aula, tá? Que aí quem tiver que sair, quiser sair. E também, acho que vou tentar colocar hoje ainda, né, as gravações e os slides, né, dos encontros, tanto do de ontem como do de hoje, mas aí até amanhã de manhã vocês já têm esses vídeos lá no Moodle, caso queiram revisitar, certo? Então vamos iniciar, né, o nosso terceiro encontro, né? Passou voando esse semestre, né? Foi muito rápido, muito intenso, mas, né, eu e a Gisele estamos muito satisfeitos, né, com o desempenho de quem está fazendo as atividades, né? A gente está vendo que vocês estão conseguindo, né, assimilar, né? Estão fazendo perguntas, estão se socializando, e é essa a ideia, né, que a gente tinha para esse primeiro semestre do curso, que vocês aprendessem um pouco, né, a trabalhar com a lógica da EAD, com as atividades, né? Pensamos em atividades que fossem, né, relativamente acessíveis para vocês, né, realizarem, tentar uma variedade delas. Pensamos muito na linguagem dos textos, dos materiais que a gente selecionou para disponibilizar para vocês. E nesses últimos 2 tópicos não foi diferente, né? Então, o tópico 5, o tema do tópico 5 era educação e pedagogia como objeto de reflexão filosófica, né? Então, pensar as pautas educacionais relacionado à pedagogia, né, como uma forma de objeto da reflexão filosófica. Para isso, eu deixei um material base para vocês, né, que é um texto publicado em 2006 na revista Educação e Pesquisa, pelo professor, né, Antônio Joaquim Severino, que é um filósofo muito referência no nosso país, que se chamava o texto dele, A Busca do Sentido da Formação Humana, tarefa da filosofia da educação, né? Então, esse texto do professor Severino trazia, né, como o pensamento filosófico auxiliava a educação dentro de vários, né, momentos e movimentos da história. E também deixei para vocês um texto complementar do Nitzel e dos Santos, né, que foi publicado na 11ª reunião científica da ANPED, da Regional Sul, em Curitiba, em 2016, que é a relação filosofia e educação e a reflexibilidade docente nos processos educacionais. Então, baseado nesses 2 textos, nesses 2 materiais, na atividade avaliativa que vocês tinham, eu organizei, né, a nossa discussão para o encontro de hoje. Então, a primeira provocação que eu trago para vocês, né, é uma reflexão sobre a educação, né? O professor Severino coloca
que a educação deve ser entendida como um processo de formação humana, buscando ver quais os sentidos que essa formação recebeu ao longo da nossa tradição filosófica e na contemporaneidade, uma vez que ocorreram mudanças nas concepções que os homens fizeram do ideal de sua humanização, né? Então, a gente parte da ideia, né, que a educação, além da gente trabalhar, né, os conceitos científicos de cada uma das áreas do conhecimento, de embasar cientificamente os sujeitos, a gente acaba formando indivíduos, né, dando essa formação humana. Aqui no curso, né, além de vocês estarem se tornando, né, ótimos pedagogos e pedagogas, certamente vocês estão se transformando enquanto indivíduos, né? Vocês estão pensando de forma diferente, vocês estão vendo o mundo de outra forma. E isso é o que a gente chama dessa reflexão, né, da educação como um processo, né, de formação humana. E essa formação humana, ao longo do tempo, teve vários entendimentos, que é isso que o professor Severino acaba trazendo no texto que vocês leram, estudaram, e eu vou pontuar aqui hoje, né? Seguindo essa mesma lógica da ideia da formação humana, né, pensar a educação não apenas como um processo institucional e burocrático, né? Muita gente pensa na questão só da institucionalidade da escola e da educação, mas esse lado, né, que vai fundamentalmente buscando um investimento formativo no humano, né, acaba contribuindo muito, né, para o desenvolvimento pessoal de cada um. Então, além de toda essa burocratização, né, de tudo isso que transcorre as pautas educacionais, né, o que a gente deve focar, de fato, é nesse investimento formativo do humano, né, visto que a educação é um processo de formação humana, e isso vocês não devem perder do horizonte. E dentro dessa pauta, né, da questão da formação humana, o docente tem um papel muito importante, né? O professor tem um papel muito importante. Não sei se vocês lembram, né? Mas quando começou a se falar em EAD, em aulas por vídeo, né? Por fitas, mais antigamente, se tinha um temor que fosse extinguida, né? A profissão professor, né? Que os professores iam ser substituídos por vídeos, que iam acabar, que iam gravar aulas e não ia mais precisar do professor, iam só botar as aulas para serem replicadas. Hoje em dia, a gente tem aí, né, a tal da inteligência artificial com o chat GTP. Então, isso aí leva esse temor, né? De, bom, será que vão acabar com a figura, com o papel do professor? Não, né? Não vão acabar. Por quê? Porque a interação docente é considerada uma mediação universal e insubstituível dessa formação, tendo em vista a condição de educabilidade do homem. Então, é necessário uma mediação docente, independente da forma do ensino. Por exemplo, se vocês pensarem o curso que vocês estão fazendo, né? Um curso dito EAD, Educação à Distância, né? Mas quanta interação a gente tem via os fóruns, via as mensagens que eu envio para vocês ao longo da semana, via as escritas no Moodle, via os nossos encontros síncronos, né? Eu falava ontem para o pessoal que, por vezes, eu me sinto mais com contato com vocês do que com os meus alunos do presencial. Esse semestre teve uma disciplina que eu ministrei na quinta-feira. Teve horrores de feriado quinta-feira, né? Chegou a ter semanas que eu ficava mais de 15 dias sem ver os meus alunos do presencial e sem interagir com eles, né? Com vocês eu não passo uma semana sem interagir, ou mandando uma mensagem, ou respondendo uma mensagem de vocês, ou postando algo no Moodle, ou um vídeo que eu disponibilizo para vocês, ou nós temos encontro síncrono, né? Então, é um curso à distância, mas que a mediação está presente, né? E ela é necessária, né? Vocês não conseguiriam seguir no curso sem ter essa mediação, sem ter esse auxílio. Não é só colocar as coisas lá no Moodle e vocês que se virem, né? Vocês sabem que vocês têm o tutor, o professor, o tutor do polo para auxiliar vocês, que vocês têm os vídeos, que vocês têm as orientações, né? Tudo isso é essa mediação docente, né? Que faz com que essa interação aconteça e acaba sendo insubstituível no processo educativo, né? Então, o docente tem um papel
muito importante para viabilizar esse processo de formação humana que é pauta da educação. E aí também, né, nós vimos principalmente lá no tópico 3, né, aspectos relacionados à filosofia da educação, mas o professor Severino nos traz outras perspectivas e reforça algumas ideias que já abordamos, né? Que a filosofia da educação, né, esse componente que nós estamos nos encaminhando para o final, que eu espero que vocês tenham aprendido bastante, né, que tenha suscitado bastante dúvidas em vocês, que vocês começassem a se questionar mais, né? E agora, nessa última atividade, eu quero justamente ver o quanto, né, o componente foi significativo ou não para vocês, o que vocês aprenderam. Porque a filosofia da educação trata, né, ela busca instituir esse processo de reflexão analítica e crítica, né? O que eu quis aqui o tempo inteiro, né? Que vocês olhassem para as situações, para os processos educativos, para a história, né, da humanidade como um todo, nos diversos períodos, e conseguissem tecer essa reflexão analítica e crítica sobre as problemáticas educativas, né? Com o propósito de tentar decifrar o sentido desses movimentos. A filosofia, a gente já viu, né, que ela, por vezes, ela nos traz mais indagações e mais perguntas do que resposta. Né? A filosofia ela não está muito preocupada em dar resposta. Ela quer que a gente se pergunte sobre as coisas e busque as respostas, né? Mas o processo filosófico em si não vai nos dar, na maioria das vezes, essas respostas que procuramos. Mas, através do processo reflexivo, analítico e crítico, nos ajudam a encontrar ou a construir essas respostas. Ou mais ainda, né? Nos auxiliam a questionar e duvidar das respostas que recebemos, que muitas vezes não nos convence, né? Então, a gente fazer esse papel reflexivo, analítico e crítico é um objetivo primordial da filosofia da educação. E aí, pessoal, a partir de agora aqui, eu trago para vocês aspectos que eu abordei no questionário, né, que vocês finalizaram na segunda-feira, né, por isso que eu deixei até segunda, porque eu queria, né, trazer para vocês essa discussão dos aspectos que vocês apontaram lá. Então, após a leitura, né, do texto, o professor Severino fazia, né, parâmetros aí e associações com o discurso, o pensamento filosófico ao longo, né, dos períodos da história da humanidade. E começamos a pensar, então, o discurso filosófico na Idade Antiga e na Idade Média, né? Como é que eles viam, nesse período, né, a educação? Como é que o pensamento filosófico nos ajudava a pensar a educação, né, nessas primeiras civilizações e durante a Idade Média, né? Nos fazia pensar a educação como uma proposta de transformação aprimoradora do sujeito humano. De imediato, essa proposta se radica no pressuposto da universalidade da natureza humana e a educação era vista como uma formação ética. Então, o que as civilizações antigas, clássicas e na Idade Média viam, né? Esse papel, né, da educação, como que a educação deveria formar esses indivíduos, né? Formar indivíduos para uma formação ética, né? Que fossem sujeitos éticos, sujeitos com valores, né? Se buscava muito essa ideia do indivíduo, do sujeito com valor. Para ter valores, então, se apostava nessa formação ética. Terminada a Idade Média, surge este movimento, né, que vocês devem ter visto na educação básica, nas aulas de história, talvez o professor Rafael em História da Educação, ou o professor Lúcio em Sociologia, mencionou com vocês, né, do Iluminismo. O Iluminismo foi um amplo movimento cultural e filosófico que ocorreu na Europa no período moderno, e tem esse nome justamente porque a Idade Média era considerada, né, como a idade da escuridão, das trevas, né? A Idade Média, a idade das trevas. Então, quando acaba esse período, né, da Idade Média, a modernidade vem acendendo as luzes
né, iluminando o mundo. Então, o iluminismo foi esse amplo movimento cultural que teve reflexos na literatura, nos movimentos artísticos, né, na filosofia, e ele fez uma retomada, né, das ideias da natureza humana, da autonomia racional e moral do indivíduo e da perfectibilidade humana, né? Então, o iluminismo é um movimento muito importante dentro da Idade Moderna. E aí, ele ajuda a pensar, né, a modernidade, a educação na modernidade. Então, na modernidade, o aspecto relacionado à educação que recebe maior ênfase, né? Se lá na Idade Antiga e na Idade Média a gente focava numa formação ética, na modernidade a gente começa a pensar numa formação política, a formação do cidadão, né? A gente começa a falar nessa palavra cidadão, né? Uma formação política para formar um cidadão, entendida esta à luz dos seus pressupostos antropológicos e epistemológicos do racionalismo naturalista. E essa formação política que ganha força na Idade Moderna tem muita relação com o evento que marca o início da modernidade, que é a Revolução Francesa, né? A Revolução Francesa ali, né? Quando a burguesia ascende, né? Vem trazer essa formação política, né? Da gente dizer, bom, por que temos reis, rainhas, né? Quem são os nobres? Por que a burguesia não pode ascender e ter voz e vez? Então, na modernidade, a formação ética não ganha tanto destaque como lá na Idade Clássica, Antiga e na Idade Média, e a gente começa a formar os indivíduos para ter uma formação cidadã, enfatizando nesse lado de formação política. E também, nesse seio da modernidade, a gente tem um movimento que se chama, uma perspectiva, na verdade, educacional, que é a perspectiva da teoria crítica, né? E essa perspectiva da teoria crítica, vocês vão escutar bastante ao longo do curso de pedagogia. Vários componentes curriculares que vocês cursarem, né? A didática, por vezes a psicologia da educação, a política pública, vai trazer autores, né? Ou pautas e discussões da perspectiva da teoria crítica. Como é que é o papel, como é que era visto o papel educacional nessa perspectiva, né, da teoria crítica? Para assegurar a sobrevivência da formação cultural numa sociedade que a privou de suas bases, se concebe que cabe aos processos educativos investir na transformação de uma razão instrumental em uma razão emancipatória. Por sua vez, a educação, né, na perspectiva da teoria crítica, é vista como algo que pode viabilizar-se, garantindo sua fecundidade formativa, se constituir como exercício da autorreflexão crítica. Trata-se para a educação de produzir uma consciência verdadeira. Então, na teoria crítica, é justamente esse nome, que é que os indivíduos comecem a criticar mesmo, né? A adquirir uma consciência verdadeira, né? Que eu consiga chegar a um processo de conscientização, né? A partir do que me é apresentado, né? Então, teoria crítica busca essa formação, né? Que desenvolva essa dita consciência verdadeira nos indivíduos e nos sujeitos. E no conceito da contemporaneidade, nos nossos tempos, né, é forjado um novo conceito de educação. Um novo conceito de educação que questiona a universalidade, a transcendentalidade e a politicidade dos valores, né? Vai partir da condição de contingência imanente do próprio sujeito. A proposta possível de sua educação, hoje em dia, na contemporaneidade, é vista como aquela de sua própria formação como sujeito cultural. Então, nesse movimento agora, não nos traz tanto em questão a formação ética, a formação política, mas a formação de um sujeito cultural, que entenda o seu contexto, a sua cultura, né? E assim como a cultura dos outros.
Então, isso eram alguns, né, dos aspectos trazidos no texto do professor Severino e que eu coloquei na atividade avaliativa para vocês pensarem, refletirem, escreverem. E no texto complementar também eu destaquei, né, algumas coisas que eu julguei bem interessantes, né? Então, o Nietzsche e o seu colega, eles veem que a filosofia, né, tem a missão de levar para dentro da ação educacional uma postura reflexiva, permitindo às pessoas engajadas nas causas educacionais se constituírem em uma postura crítica em relação a si mesmas e em relação ao processo educacional. Então, a palavra-chave do tópico 5 e do tópico 6 é reflexão, reflexividade, né? Eu acho que isso apareceu muito, né, nos materiais que vocês leram e vai estar nesse tópico 6 também. E essa reflexividade que seja além, né, dos processos educacionais, que é o foco, né, profissional de vocês futuro, mas que também aconteça em vocês mesmos, né? Que vocês consigam refletir, se questionar a respeito das situações corriqueiras do cotidiano que vocês acabam por enfrentar. Outro ponto, né, que eu trago aqui, o último ponto do tópico 5, para a gente pensar e fechar esse tópico, né, que os autores apresentam lá na página 12, traz o seguinte: a questão que nos resta é refletir sobre a natureza da pedagogia. Nesta perspectiva, ou qual seria esse processo formativo que, entre outras coisas, permita ao educador assumir uma postura reflexiva, sem se prender a uma perspectiva epistemológica e a uma ética prescritiva, né? Então, qual foi um dos grandes objetivos que eu tive, né, ao longo do semestre com vocês, né? Que vocês conseguissem começar a desenvolver essa postura reflexiva, a pensar coisas que acontecem no cotidiano de vocês, a começar a observar as coisas que são aprendidas dentro do curso. A partir do próximo semestre, vocês já vão começar as práticas nas escolas, né? Então, olhar a escola com outras lentes e com os outros óculos, fazendo sempre essa reflexão dos processos que são colocados, né? Então, o que fica, né, desse componente que eu gostaria que ficasse para vocês era isso, né? Que vocês refletissem sempre sobre as coisas que fossem dadas para vocês. Que vocês não fizessem no modo automático, que não fizessem sem entender, né? Que não fizessem contrariados, né? Que a partir da postura reflexiva buscassem elementos, fontes para entender, compreender e agir de forma consciente sobre o que era posto para vocês. Então, agora vou dar uma pausa, falei bastante, apresentei aspectos que eu gostaria do tópico 5 para vocês, né? E agora deixo aberto para quem quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, né? Vamos fazer a nossa primeira pausa, né? Alguém, se quiser escrever no chat também, né? Mas agora é um momento para vocês, né, terem a oportunidade de dialogarem com a gente aqui no coletivo. Só levantar a mãozinha que a gente vai organizando a fila, se tiver mais de algum que gostaria de falar, ou se quiserem escrever no chat. Se quiserem comentar o que acharam desse tópico 5, dos materiais que leram, né, dúvidas que podem ter ficado, comentários sobre o que foi apresentado. Aquiles, pode falar, Aquiles. Minha câmera está com um pouquinho de lag, só um minutinho, por gentileza. Ah, sim. Está bem, agora tá bem boa aqui para a gente. Aqui. Vocês me perdoem. Professor, primeiramente, boa noite a todos, tá bom? A disciplina em si, ela foi extremamente proveitosa, até porque eu sou um fã da filosofia da educação, né? Inclusive, finalizei agora há pouco uma pós
junto ao Instituto Federal em docência na modalidade EPT, né? Então, essa coisa da teoria crítica é uma coisa que é um objeto de estudo meu e que eu acho bastante interessante, né? E é como você falou, eu trabalho no Instituto Federal de Educação. Quando eu ingressei, eu tinha aquela noção, se me perguntasse o que era um técnico integrado, eu iria responder que é um curso onde você vai ter a conclusão do ensino médio e depois no contraturno você vai ter você sai com um certificado de técnico, né, para você já começar a exercer a profissão. Quer dizer, eu vim investido de uma visão bastante, como que eu vou te dizer? Vocês me perdoem, tá, gente? Esse lapso é da idade, tá? Eu vim com aquela visão bastante mercadológica da educação. Eu acho que essa que seria a palavra correta. E aí, onde que a filosofia entra? Quando eu começo a observar e questionar e me aprofundar no estudo da modalidade da educação profissional e tecnológica, a gente começa a questionar tudo. E, naturalmente, que você passa a ver educação, o ensino integrado, né? A educação integrada ao ensino médio, por um outro viés completamente diferente, que não é nada daquilo, não são dois cursos meramente colocados ali em paralelo para formar um profissional e um concluinte, né? E é bastante interessante como desde quando eu li um artigo, uma leitura complementar numa das indicações aí, que fala sobre o Hesíodo e o Homero, né? Eu acho que é um texto até clássico entre quem é acadêmico como tu, Júlio, que existe desde sempre, e eu fui aprender isso trabalhando aqui dentro, tá? Do lado de dentro do IFE. Nunca tive essa visão dessa forma. Assim como ali na questão do Hesíodo e do Homero, né? Um falando sobre o campo e o outro falando sobre a questão estética e a formação completa, né? A gente percebe que durante toda a história tem sempre uma educação destinada a um segmento e um outro tipo de educação destinada a um outro segmento. E quando se fala em teoria crítica, eu não vou dar o spoiler para não estragar a graça, mas bem como o professor Júlio coloca, a teoria crítica ela vai estar presente em muitos momentos de reflexão e até ela é colocada em todos esses momentos, tanto na disciplina de didática como em muitas outras, justamente para te provocar a esse pensamento. Como ocorreu comigo, eu me senti provocado quando eu estava imerso numa instituição de ensino que oferecia uma determinada modalidade e não tinha noção de qual que era a minha missão institucional aqui dentro. Hoje tudo isso é bastante claro. Então, é bastante legal esse caminhar e também, assim, associando com a questão da história da educação, é muito interessante como você sempre vê esse movimento de avanços e retrocessos, porque não tem como você aperfeiçoar a educação sem uma luta, né? Então, tudo isso vocês vão vendo no decorrer do curso, mas é uma questão, são temáticas bastante interessantes. Eu só quis fazer uma inserção para colocar que a filosofia da educação ela é encantadora em muitos aspectos e ela vai te provocar não só nessa disciplina, tá? Nas outras também, tá, pessoal? Então, vocês se preparem. Uma coisa interessante que o Aquiles fala, né, e que eu acho que eu não acabei passando e não mencionei para vocês também, mas aparece, né, nos materiais, a importância que a filosofia tem para a elaboração das políticas públicas de educação, né? O pensamento filosófico esse ajuda a pensar a política pública e o que é colocado para a educação, né? Através de avaliar como é que é feito, como é que é colocado, né? E o Aquiles coloca, né, que ele tinha essa visão que ele nomeia de mercadológica da educação antes de estudar, né? E isso é muito usual, né? E politicamente é bem forte esse movimento de ver a educação como mercadológica, até porque tem muita empresa, né, querendo faturar, né, com a educação.
E eu não sei se vocês lembram, se algum de vocês estava no ensino médio nessa época, mas no último governo, no governo aqui do Rio Grande do Sul, né, para quem é do estado do Rio Grande do Sul, no governo do Tarso, né, se surgiu uma proposta, né, no ensino médio de uma reforma, né, do chamado ensino médio politécnico, né, com todas as restrições e todas as críticas que se teve a esse projeto, né, mas era um projeto teoricamente muito bem alicerçado nas teorias críticas, né. E o grande lema do ensino médio politécnico, para quem pôde ouviu falar ou quem teve experiências com ele, era a formação dos estudantes do ensino médio para o mundo do trabalho, né? Numa perspectiva do Gramsci lá, né, filosófica. E como é que chegou nas escolas e para a comunidade como um todo, né? Uma formação para o mercado de trabalho. E são duas coisas totalmente opostas, né? Formar o indivíduo para o mundo do trabalho, né? É formar ele para que ele esteja apto ao mundo mesmo, né? A desempenhar qualquer função. Já para o mercado do trabalho, né? Já é ele para uma dada profissão, para uma dada questão ali, né? Para empregabilidade imediata, né? E nunca foi a lógica do governo, né, ter um ensino para formar alguém para o mercado do trabalho, mas sim para o mundo, né? Que era uma concepção bem ampliada, mas que foi reduzida na prática tanto pelos professores quanto pela comunidade no geral, né? O Guilherme coloca aqui, né? Essa é a minha primeira graduação, eu aprendi nessa disciplina que a filosofia da educação não é apenas teoria, mas também prática. Ela oferece ferramenta para analisar criticamente o sistema educacional e como podemos melhorá-lo. Ela não vai dizer o que deve ser feito para melhorar, né? Mas ela vai nos permitir, através da reflexão, ver os pontos que não estão tão corretos, né, tão bons, para buscar, né, essa melhora. Além de explorar as diferentes correntes filosóficas que moldaram a forma como compreendemos o ensino e a aprendizagem e compreender a importância de refletir sobre questões fundamentais como o papel do educador. Né? E nessa questão da gente ver, né, que até o Aquiles também falou, e agora o Guilherme fala aqui, né, pessoal, por que a gente volta, né, lá na Idade Antiga, na Idade Média, para ver como é que se pensava a educação e como que a filosofia contribuía para a educação nesse período, né? Porque a gente nunca parte do zero, né? Todas as novas propostas, os novos modelos que são colocados, eles partem de um modelo já pré-existente, né? Então, a gente tem que entender como foi, como já foi em dados momentos, né? E aonde é que vamos avançar, né? Já dizia o Cazuza, né? Eu vejo o futuro repetir o passado, né? Então, volta e meia a gente tem... os professores dizem muito isso, mas em 1980 e picos já foi assim, estamos voltando, né? A BNCC mesmo, né? Que é o Currículo Novo Oficial do Brasil de 2017, 2018. Vem com a revolução da ideia das habilidades e competências. Habilidade e competência é coisa do século passado lá da França, né? Então, não, de novidade não tem nada, já foi algo que em algum momento já tentou se implementar e, né, por alguns motivos não deu certo. E aí vem resgatando, né, isso que já existiu um dia, né? Aí o Aquiles dá o exemplo lá de São Paulo, né, dessa educação voltada para o mercado. O modelo educacional é continuista ou uma ruptura com o modelo anterior. Pessoal, mais alguém gostaria de fazer algum comentário antes da gente avançar para o tópico 6? Não? Podemos dar seguimento, então. Então, depois que eu apresentar, né, o tópico 6, como eu abri ontem ele para vocês, eu não vou aprofundar porque vocês ainda não tiveram contato com a leitura, né? Eu vou mais introduzir, tá? Eu vou dizer para vocês o que vocês vão encontrar no tópico 6 do que propriamente dito, né? Fazer que nem eu fiz aqui com o tópico 5 mais detalhado, porque ele já está encerrado. Né? Então, vai ser mais uma ideia de apresentar esse último tópico
e depois que eu apresentar ele, vocês podem, né, também fazer novas contribuições, novas perguntas sobre isso, tá? Então, o tópico 6, ele é intitulado A Importância da Filosofia da Educação no processo formativo do educador, né? Então, ele é um tópico síntese, né? Como eu coloquei lá na apresentação do tópico, né? Agora é a hora de vocês voltarem lá no tópico 1, 2, 3, 4 e 5 e verem tudo que a gente discutiu e ver, bom, dessas discussões malucas, desses textos chatos ou nem tanto que o professor Júlio deu para a gente ler ao longo do semestre. O que isso tem de importância para mim nesse curso, enquanto futuro educador, enquanto futuro pedagogo? Para contextualizar esse tópico, eu selecionei esse material que está lá para vocês, que se chama Filosofia da Educação, Implicações e Impactos na Pedagogia, que é um texto que não vai trazer muita novidade, porque é um texto que meio sintetiza o que a gente já viu, mas que vai suscitar por alguns momentos esse caráter reflexivo, né, que eu quero trazer para vocês. Então, é um texto publicado numa revista, né, na revista do Série Et Educare, pelo professor Adélcio Santos e Joel Bonin. É um texto relativamente novo, de 2018, né, que vai trazer algumas coisas que eu julgo interessante da gente retomar e de suscitar uma reflexão para vocês. Então, esse artigo, além da introdução e das considerações finais, ele traz 3 tópicos de discussão, né? No primeiro tópico, ele retoma o conceito de filosofia da educação, né? Que nós já vimos, já discutimos, já falamos bastante, principalmente no tópico 3, né? Sobre o conceito de filosofia da educação. O segundo ponto que o artigo traz é a necessidade da filosofia da educação, né? Por que a filosofia da educação é importante? E o terceiro e último tópico, antes das considerações finais dos autores, é a educação transformadora e a sua relação com a filosofia da educação. Então, é esses 3 pontos, esses 3 tópicos que vocês encontrarão nesse artigo, né? E os autores começam nos provocando com a ideia do pensamento filosófico, né? Que nós vimos lá no nosso primeiro tópico e falamos bastante no nosso primeiro encontro síncrono, né? O pensamento filosófico ele é caracterizado pela reflexão, ou seja, né, a busca de algo por si mesmo por meio da especulação, examinando e analisando com cuidado, né? Então, eu quero que nesse último tópico, nessa última atividade, vocês exercitem esse pensamento filosófico, né, por meio da reflexão de vocês ao longo de tudo que vimos no semestre. O pensamento filosófico envolve, né, essa profunda reflexão acerca de questões que dizem respeito ao ser humano e à sua existência, né? E não se faz nada sem a reflexão, né? Então, é aquilo que eu falei já em algum dos encontros para vocês, né? Se alguém faz alguma pergunta para vocês ou pedem uma opinião e vocês não tenham ainda, né, elaborado sobre aquilo, digam, tu me dá um tempinho para pensar, né? Eu preciso pensar antes de te dar essa resposta. Porque, às vezes, no aligeiramento, para dar uma resposta mais instantânea, a gente acaba não refletindo, né? E, por vezes, colocando os pés pelas mãos. Então, né, a ideia dessa reflexão, né, da gente ter um tempo para pensar sobre, né, para dar a resposta para alguém ou opinar sobre algo, é extremamente importante, né? Porque o pensamento filosófico é caracterizado por essa profunda reflexão. E o que é reflexão, né? A gente fala muito, é refletir, reflexão, vamos refletir sobre. E os autores nos trazem, né, dois pontos de vista sobre a reflexão. Primeiro, reflexão significa movimento de volta sobre si mesmo, ou movimento de retorno a si mesmo, interrogando-se a si mesmo.
né? Então, voltar para a gente mesmo e pensar sobre coisas, né, que estão ao nosso redor ou que estão suscitando a nossa volta. Reflexão também significa examinar detidamente, prestar atenção, analisar com cuidado. Então, eu quero que vocês voltem, né, aos 5 tópicos que nós trabalhamos já no componente, nesse momento, que vocês examinem, que vocês prestem atenção no que foi discutido, no que foi aprendido, no que foi estudado, e analisem com cuidado, né, tudo que a gente aprendeu e materializem isso na última atividade avaliativa do componente. Trago uma citação que eles colocam, né, na página 6, que eu acho que ela acaba sendo bastante provocativa, que vão um pouco resgatar aquilo que a gente viu no tópico 4, né, sobre as perspectivas pedagógicas, né, sobre as teorias educacionais, que as teorias educacionais não são possíveis sem uma reflexão radical, rigorosa e de conjunto, que possibilite passar do senso comum ao senso filosófico da praxis. Só a partir daí é que será possível inserir a educação na totalidade da praxis histórica, na qual se assumirá a verdadeira significação das práticas educacionais dentro de seu contexto intra- e interhumano, né? Então, de nada adianta eu conhecer, saber quais as teorias que existem, se eu não pensar sobre essas teorias educacionais e pedagógicas por meio de uma reflexão radical, que eu entenda o que faz com que cada uma dessas teorias existissem, quais são os pressupostos e características de cada uma delas. Por isso, a ideia de natividade passada, vocês elaborarem, né, um quadro, né, sem ser essa última atividade, né, a atividade que vocês elaboraram, o quadro comparativo, para verem, né, analisarem todas essas tendências pedagógicas que a gente teve, né, para poder refletir sobre elas, né, para ver o que elas dizem, por que dizem, por que propalam certas questões, né? Então, a gente precisa refletir sobre essas teorias. Vocês vão ver essas teorias aí com força, né, nas didáticas, em outros componentes, numa perspectiva mais técnica, né? Mas é importante, né, que vocês vejam isso de uma forma mais detalhada, né, por meio, né, da reflexão filosófica e do pensamento, né, sobre como essas teorias se estabeleceram e se organizaram. A filosofia da educação, né, para esses 2 autores do texto que está disponível lá no tópico 6, para eles a filosofia da educação procura compreender a educação em sua integridade, interpretando-a por intermédio de conceitos gerais que guiem a escolha de objetivos e diretrizes educacionais, né? Então, a filosofia da educação nos ajuda a pensar a educação como um todo, né? Desde a sua concepção até as novas políticas e diretrizes que estão sendo colocadas e estabelecidas. Para finalizar aqui, né, pessoal, então, deixando esse tópico 6 aberto aí para vocês estudarem, lerem o material depois na íntegra, nas páginas 17 e 18, os autores colocam a seguinte reflexão sobre a educação de uma forma geral, né? A educação é uma tarefa muito importante e necessária. Acho que ninguém que está aqui, né, discorda disso, né? A educação é importante e necessária. A educação, como instrumento de transformação, conduz o ser humano para uma reflexão prática e objetiva, possibilitando a conscientização para a libertação. Aqui está o auge das teorias críticas, né? Buscar essa conscientização visando que os indivíduos, que os sujeitos sejam libertos, né? Então, essa é a máxima, né, das teorias críticas que a gente falou lá, que apareceu no outro texto. O conhecimento nasce e se desenvolve à medida que os indivíduos pensam
e refletem acerca das experiências vividas em todas as práticas rotineiras, especialmente nas práticas comunitárias, que são evidenciadas nos trabalhos de base, bem como na busca de uma política educacional que contemple a realidade nacional. A filosofia da educação é, acima de tudo, reflexão e auxilia nesse processo de busca de uma política educacional voltada para as necessidades emergentes da realidade do país, obtendo uma educação transformadora, né? Então, por meio dessa reflexão que a filosofia da educação nos possibilita, a gente acaba buscando construir elementos, né, para se ter essa educação transformadora, que vai formar cidadãos mais conscientes, né, que tenham clareza, que sejam críticos, reflexivos, para agir nesse mundo que está cada vez mais complexo na contemporaneidade, né? Então, é esse o contexto, né, que vocês vão encontrar nesse material que está disponível para vocês lá no Moodle, né, no tópico 6, para a gente finalizar o componente. E aqui faço, né, conforme o combinado, a nossa segunda pausa, né, para possíveis contribuições de vocês. Dúvidas talvez não teremos tanto, porque esse tópico iniciou ontem, né? Então, acho que vocês ainda não conseguiram se dedicar a ler, estudar, né? Mas, né, pelo que foi explanado, pode ser que alguém tenha alguma contribuição, fiquem bem à vontade para escreverem no chat ou levantarem a mãozinha para comentar com a gente, tá? Luciana, pode começar. Professor, eu olhei por cima só, tá? E notei que, na verdade, são 2 textos, não são? Que tem ali para fazer essa atividade. Eu acho que nesse tópico 6 eu só deixei um para vocês. Que tem que fazer 2 coisas desse texto. Ah, sim, a atividade depois mas é só um material, é só esse texto que vocês têm aqui do Santos e do Bonin. Tá. Então, além da leitura, a gente vai ter que fazer atividade que já está aberta, não tá? Isso. Eu vou explicar depois da atividade, tá, Luciana? Ah, tá. Tá bem. A atividade vem de agora depois. Eu só abri agora, caso alguém queira fazer algum comentário referente, né, a esses 2 tópicos, o 5 e o 6, alguma dúvida que ficou, né? Mas a atividade eu vou explicar depois. Alguém gostaria de tecer algum comentário? Alguma dúvida que ficou? Estamos bem dentro do prazo hoje, do tempo. Podem ficar bem à vontade se quiserem fazer alguma complementação, alguma contribuição, algo que talvez eu não abordei, que vocês acharam interessante durante a leitura dos textos do tópico 5, alguma dúvida que pode ter ficado. Estão mais quietinhos hoje. O pessoal de ontem também estava mais introspectivo. Acho que é o final do ano, né? Antônio. É que eu fiquei confusa nessa, porque tem 2 textos aqui, a filosofia da educação, implicações e impacto, e a importância da educação no processo formativo do educador. Não, é que o título do tópico, né, é a importância da filosofia da educação no processo formativo do educador. Mas o texto selecionado se chama Filosofia da Educação, Implicações e Impactos na Pedagogia. Ah, tá. Sim, lá no tópico 6, achei. Isso, achei 2 pontos. É o título do tópico e o outro é o artigo em si, tá, Luciana? Tá, achei, prof. Antônio, pode falar, tu tinha levantado a mão? Sim, professor. Meio que eu também achei que esse período de recesso também seria para nós. Aí agora eu vejo a sua atividade. Eu estou vendo agora, eu ainda não tinha visto.
porque esses dias eu ando tão ocupado que estou precisando de um recesso nas atividades também. Mas sim, mas Antônio, ela foi pensada para o recesso, né? Porque quem quiser fazer até sexta-feira e se ver livre, sábado, na verdade, começa o recesso, né? Quem quiser fazer agora, alguns já me falaram, professora, eu já quero terminar tudo esse ano para não ter nada para o ano que vem. Então, já abri ela para quem quiser fazer, né, até sexta-feira, até sábado, já vai para o Natal livre das chatices da filosofia, né? Quem quiser fazer no recesso vai ter a possibilidade, mas não é obrigatório, né? E aí, voltamos do recesso lá no dia 8, né? E a atividade é para ser entregue dia 12, né? Então, quem quiser tirar o recesso, pode tirar o recesso e volta lá no dia 8 e naquela semana do dia 8 ao dia 12 faz a atividade. Perfeito. Tá? Aí fica a cargo de cada um de vocês. Essa é a vantagem do EAD, né? Quem quiser terminar até o dia 23, termina. Quem quiser fazer no recesso, faz. Quem quiser esperar voltar lá no dia 8 e fazer atividade naquela semana do recesso. Por que até o dia 12, né, pessoal? Porque aí, principalmente essa atividade, que agora eu vou explicar para vocês, ela é de escrita, né? Ela vai demandar tempinho para a gente fazer uma correção, né? Então, a gente tem que fazer a correção da atividade, fechar as notas, divulgar as notas para vocês, para ver aqueles que vão precisar fazer atividade de recuperação, né? Porque dia 2 de fevereiro termina o semestre, né? Então, por isso que até o dia 12 a gente colocou ali o prazo, tá? Mas aí fiquem bem à vontade, né? Quem quiser fazer essa semana até sábado, quem quiser fazer no recesso, quem quiser, né, fazer lá. Juliana, fica tudo aberto, tá? Nada fecha agora, vai ficar tudo disponível lá, os materiais. O recesso existe, a gente não pode cobrar nada, né? Eu não posso, por exemplo, pedir para vocês me entregarem uma atividade a 28 de dezembro. Isso nenhum dos professores pode fazer, né? Porque vocês estão de recesso ali naquela semana. Mas elas ficam abertas, né, para vocês, quem quiser trabalhar nesse período, vão poder entregar, vão poder fazer, não vai ter problema nenhum, tá? Só que para não prejudicar aqueles que querem fazer o recesso, né, podem fazer essa semana até sábado, ou se quiserem parar ali, né, dia 23, 24, para dia 24, tem folga a semana ali do 25, folga a semana do dia 1º, no dia 8 retoma os estudos e até o dia 12 pós. E é importante não se perderem no prazo, porque a gente precisa encerrar dia 12 para começar as correções, tá, pessoal? É uma questão de logística mesmo, para a gente conseguir fechar as notas e poder ofertar atividade de recuperação para aqueles colegas que ainda precisarem. Tá? Alguma dúvida, algum comentário que queiram fazer que não sejam das avaliações? E daí a gente já passa para as avaliações, caso não tenha mais nenhuma pergunta do conteúdo. Não? Então, pessoal, a gente chegou, né, no tópico 6, no tópico final, né? E aí aqui eu dei um print da tela que está lá no Moodle para vocês, né? Que diz o seguinte, tá? Vou ler na íntegra. Então, o tópico 6 se chama A Importância da Filosofia da Educação no Processo Formativo do Educador. Então, o que essa disciplina contribui e tem de importância para o processo formativo de vocês enquanto professores, enquanto pedagogos e pedagogas, tá? Então, eu coloquei assim, é o momento de iniciarmos o nosso último tópico do componente. Agora, é hora de relembrarmos os pontos que foram discutidos ao longo do semestre. Então, a gente começou vendo lá no primeiro tópico, né, filosofia como uma ciência. No segundo tópico, vimos as tendências filosóficas ao longo dos períodos. No terceiro, vimos o que era essa filosofia da educação, o que ela buscava. No quarto tópico, né, a relação das abordagens e tendências pedagógicas da educação e o pensamento filosófico em cada uma delas. E no quinto e último tópico, que vocês terminaram a atividade na segunda-feira, né, a educação e a pedagogia como um objeto de reflexão filosófica. Então, chegamos no tópico 6,
que aborda, né, essa importância da filosofia da educação no processo formativo do educador. Assim, é importante analisarmos o que os saberes construídos ao longo do semestre no componente curricular de filosofia da educação. Analisarmos os saberes construídos ao longo do semestre no componente curricular de filosofia da educação e relatarmos quais as aprendizagens foram decorrentes, bem como as contribuições do mesmo para a formação de vocês enquanto pedagogos. O material disponível para estudo reside no artigo Filosofia da Educação, Implicações e Impactos na Pedagogia, de Santos e Bonin, 2018, que está o PDF ali embaixo. Após a leitura, você deverá redigir um texto, né? Então, vocês vão fazer um pequeno texto nesse tópico, né? Então, aqui a gente quer testar a escrita de vocês, tá bom? Então, um pequeno texto que tenha, no mínimo, 150 palavras, tá? Não pode ser 149, tem que ser 150, e, no máximo, 300 palavras. Vocês vão escrever um pequeno texto, né? De 150 até 300 palavras, que aborde o que nesse texto, tá? Vocês não vão responder perguntas, vocês vão escrever um texto que abrange esses dois tópicos, né? O que vocês aprenderam, né? Os saberes construídos ao longo do semestre no componente curricular de filosofia da educação. O que você aprendeu, vocês relatarem as aprendizagens de vocês. E também que contemple o que vocês visualizam de importância das contribuições da filosofia da educação para a formação de vocês enquanto futuros pedagogos e pedagogas, tá? Então, é uma escrita entre 150 e 300 palavras que contemple esses dois aspectos. O que vocês aprenderam, que vocês relatem as aprendizagens do componente e também a importância da filosofia da educação para a formação de vocês enquanto futuros pedagogos e pedagogas. A atividade finaliza dia 12 de janeiro, às 23h59, né? E aí, ali, está o espaço para vocês postarem ela, tá certo? Vou mostrar para... Luciana, para perguntar. Aqui, no caso, professor, o senhor quer que a gente relate a nossa experiência, né, nosso aprendizado, e quer que a gente coloque alguma coisa do texto citado, alguma coisa, algum componente ali do texto, incluir nessa... Então, Luciana, eu quero que talvez o texto inspire vocês, tá? Mas não precisa copiar nada do texto, tá? Eu quero uma escrita de vocês mesmos. Como é sobre o que vocês aprenderam, isso não está em nenhum texto, está na concepção de vocês. O que vocês aprenderam? A tua aprendizagem é diferente da do Antônio. Talvez coisas que te chamaram a atenção não chamaram a atenção dele. Talvez coisas que chamaram a atenção do Aquiles não te chamaram tanta atenção, né? Então, é uma coisa bem pessoal, mas referente ao componente. Não vão me colocar coisa que vocês aprenderam lá em História da Educação, lá em Introdução à Pedagogia. Não, quero saber referente à filosofia da educação, né? Sendo da filosofia da educação, o que vocês aprenderam, né? O que saberes vocês construíram, o que vocês acharam interessante. E pelo que vocês viram, né, ao longo do semestre, o que vocês acham, né, que essa área da filosofia da educação contribui para a formação de vocês enquanto pedagogos? O que isso ajudou vocês ou irá ajudar vocês no futuro da profissão, né? Então, eu quero que não só esse texto do tópico 6, mas todos os textos, né, que foram trabalhados, lidos, estudados ao longo do semestre, que eles inspirem vocês na escrita, né? Que vocês escrevam lá, né, 2, 3 parágrafos, né, respeitando esse limite de palavras, para contextualizarem essas aprendizagens e a importância que vocês vislumbram, tá? Por que 50 palavras no mínimo? Porque acho, né, que é o mínimo necessário para vocês conseguirem, né, articular e elaborar algo sobre isso, né? Então, no mínimo 150. Por que 300 no máximo, né?
porque eu e Gisele vamos ter que dar conta de corrigir 300 trabalhos, né? Então, não dá para partir muito mais do que isso, porque nós temos esse limite, né, de humano, né, do que a gente consegue dar conta. Então, para vocês não se empolgarem tanto, no mínimo 150, não menos que isso, e não mais que 300 palavras. Tá? Que bom que tu gostou da atividade, Cícero. Eu pensei numa... Como vocês já fizeram fórum, já fizeram questionário, já elaboraram quadro comparativo, então agora acho que era o momento mais de vocês, né? Vocês já têm bagagem agora, né? Suficiente ao final do semestre para serem autores das próprias respostas e das próprias percepções, né? O momento é da reflexão, né? Da reflexão. Pode ser em primeira pessoa, Cláudio. Pode colocarem lá. Nesse semestre, eu aprendi em filosofia da educação isso, aquilo, aquele outro. Que mais me chamou a atenção foi isso, né? Achei muito interessante no texto lido no tópico tal coisa, né? Depois, acredito que a filosofia da educação é importante para a minha formação enquanto futuro pedagogo, por isso, por aquilo, por aquele outro. Né? Então, é o momento de vocês refletirem, voltarem nos materiais, né? E fazer essa retomada. Essa atividade, né? O questionário que vocês terminaram segunda-feira vale 5 pontos, né? 5 perguntas, cada uma valendo 1 ponto. E esse texto, né, vale mais 5 pontos, e aí vocês têm a nota 3, que é a última nota, né? Que vai somar com a nota 1 e a nota 2, que em breve vamos estar divulgando para vocês. Vocês vão somar as 3 notas e dividir por 3 vai dar a média de vocês, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês, pessoal, no Moodle, como é que funciona, tá? Então, aqui vai estar o texto, né, para vocês fazerem a leitura, e aqui a atividade, tá? Então, eu vou clicar para fazer a atividade. Ela vai abrir aquele modelo padrão de questionário, né? Marilene, já vou mostrar como faz as palavras, tá? Vocês podem fazer no Word, quem usa o Microsoft Word, tem lá um mecanismo de contar as palavras no Word. Mas se quiserem fazer direto aqui, pessoal, vocês podem fazer, tá? Então, eu vou colocar aqui para fazer a tarefa, né? Vai abrir aquele layout normal de questionário que aparece para vocês, né? E vou escrever aqui a minha resposta, tá? Vamos dizer que eu escrevi aqui, quero enviar a minha atividade, né? Então, eu vou lá finalizar a tentativa. E vai aparecer aqui, ó, resposta incompleta. Por que vai aparecer resposta incompleta? Porque eu não atingi o número mínimo de palavras, tá, pessoal? Aí eu vou aqui, ó, retornar a tentativa, tá? Retorno, vai abrir o que eu já escrevi ali e vai estar lá no final, ó. Essa questão requer uma resposta com pelo menos 150 palavras. Você está tentando enviar 5 palavras. Por favor, amplie sua resposta e tente novamente, tá? Então, se disser que a atividade está incompleta, é porque não chegou ao mínimo de 150 palavras. Então, cuidem ali a mensagem. Assim como se vocês extrapolarem, né? Se passarem das 300, vai aparecer. Você só pode enviar uma resposta com 300 palavras. Diminua a sua resposta, tá? Então, cuidem que vai aparecer essa mensagem ali, porque está programada a resposta para no mínimo 150 e no máximo 300. Quem quiser fazer no Word, copiar e colar, né, já traz as palavras contadas. Quem quiser ir fazendo aqui, pode fazer. Diferentemente dos outros questionários, esse fica aberto, tá? Posso começar fazendo um dia, terminar no outro, né? Esse, quero refazer, pode refazer. Até o dia 12 de janeiro, vocês podem mudar quantas vezes quiserem, tá? Não precisa fazer de sopetão, né? Numa hora só. Alessandra, quem perdeu o prazo do questionário, perdeu, né? Porque já corrigimos ele, inclusive, no encontro de hoje, né? Eu já dei as respostas das atividades, então
não tem como refazer o que já foi até corrigido aqui na aula de ontem e hoje, né? Então, a única atividade que está aberta agora é essa última atividade, que é o texto, e ela encerra dia 12 de janeiro, tá? Então, se organizem, quem quer terminar até sábado, termina. Quem quer fazer no recesso, faz no recesso. Quem quiser fazer lá na primeira semana, quando voltar do recesso de 8 a 12, pode fazer. Mas a gente não vai conseguir prorrogar, porque senão a gente não vai conseguir fechar as notas de vocês em tempo hábil e fazer a atividade recuperativa para quem precisar. Certo? Alguma dúvida, pessoal, relacionada à atividade? É o mesmo layout de questionário que vocês já utilizaram, né? Só que agora com esse controlador de palavras, e vocês não vão responder uma pergunta, né? Vocês vão elaborar um texto, né? Essa é a proposição da atividade. Vou dar um tempinho caso alguém tenha alguma pergunta, esteja pensando, elaborando aí. Eu quero fazer um teste aqui também para mostrar uma coisa para vocês. Mas se alguém quiser perguntar, fique à vontade. O Cícero acha que o Word pode fazer um arquivo no Word, né? E depois só fazer um copia e cola. Eu quero só pegar aqui. Só ver aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui. Quero só ver se vai dar aqui para mostrar para vocês. Ó, apareceu resposta incompleta também. Eu colei, né, ali um texto que eu acho que tem mais de 300 palavras, né? E aí apareceu resposta incompleta. Ó, e aí vem ali, ó. Quando excede o número de palavras também vem, ó. O limite de palavras para essa questão é de 300 palavras e você está tentando enviar 425. Por favor, reduza sua resposta e tente novamente. Então, não vai dar para chegar a respostas menos de 150 e vocês nem vão conseguir enviar a atividade. Então, sempre cuidem para ver se a atividade de vocês ficou com esse quantitativo de palavras, tá? A Aline coloca, obrigado pelos esclarecimentos. Que bom, Aline, fico feliz pelas palavras. Muito obrigado. Luciana, pode perguntar. Pergunto porque é a primeira graduação, né, prof? Então, eu tenho que Não, perguntar. Agora que temos colegas aqui que já são perito, então lê assim de praxe e compreende, né? E assim, ó, essa base de 150 palavras mais ou menos dá uma lauda, para ter uma noção da quantidade do que eu vou escrever, mais ou menos. Deixa eu te mostrar. Vamos ver aqui, ó. Isso aqui tudo, ó, que eu coloquei aqui para vocês, deu 400 e pouquinhas, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês terem uma ideia, ó. Isso aqui tudo que tem aqui, ó, que eu colei, deu 400 palavras, tá? Vamos apagar um pouco aqui para ver o que dá a 150, tá? Eu acho que é equivalente a uns 3 parágrafos, assim, dá... Ver quanto que deu isso aqui, ó. Vamos ver quanto que dá isso aqui. Vamos botar aqui, finalizar a tentativa.
Resposta salva, ó. Aquilo ali deu. Vamos ver quantas palavras deu aquele trecho ali que eu botei. Esse trechinho aqui, então, ó, pessoal, esses 2 parágrafos aqui. Ai, não aparece ali o quantitativo. Mas é em torno de 3 parágrafos que vai dar, Luciana, entre 2 e 3 parágrafos que vocês vão conseguir escrever. Tá? 300 palavras é capaz de dar, né? Depende muito também da extensão de uma palavra, né? Se tiver muita preposição, palavrinhas pequenas, é um tamanho, né? Mas é mais ou menos em torno de uma meia página, né? Uma página inteira, acho que dá 300 páginas. Certo? Mas assim, ó, o que eu dou a sugestão para vocês, tá? Escrevam livremente. Escrevam tudo o que quiserem, tá? Escrevam. Depois contem as palavras. Tá dentro, tem 150 ou mais, não passa de 300, postem a resposta. Deu menos de 150, aumentem, né, o texto de vocês. Deu mais de 300, leio de novo e faço um resumo tirando o que eu acho que não é tão significativo. Tá? Mas o primeiro exercício é escrevam sem medo, né? Percam esse medo da escrita, né? Façam uma escrita bem livre, retomando, né, o que a gente viu ao longo dos módulos, dos tópicos que vocês acharam interessante, significativo, e vão. Se deixem levar pela escrita. Tá bom? Mais alguma questão, pessoal? Não? Todo mundo satisfeito? Então, vou interromper o compartilhamento, vou parar a gravação aqui para depois disponibilizar. Última aula, hoje é o nosso último encontro, pessoal. Eram 3 encontros, né? Um em outubro, um em novembro, um em dezembro, né? Então, hoje a gente finaliza essa maratona de encontros, né?